Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao retorno do Pod Solos. Tivemos aí um pequeno hiato, mas agora a gente retornou. Estamos aqui no 9º episódio do Pod Solos, que é um podcast sobre o universo invisível e tudo que existe embaixo da Terra, que a gente chama aqui a microbiologia do solo. Eu sou Amanda, sou jornalista e sou uma curiosa sobre agronegócio e ciência. O Pod Solos é um canal para desvendar, para traduzir e descomplicar esse universo microbiológico que está aí embaixo dos nossos pés e principalmente impactando o agronegócio brasileiro. E hoje, o nosso tema vai trazer uma das perguntas mais simples, mais diretas e mais recorrentes aqui, tanto nas nossas redes quanto entre os nossos clientes, né? Entre os nossos contatos aí, entre os nossos parceiros. A gente vai falar um pouquinho sobre qual é o melhor momento para coletar o solo para fazer uma análise metagenômica. É uma pergunta aí, né, de milhões, todo mundo quer saber quando eu coleto, qual é a melhor resposta. Ela não é tão simples assim, vocês já vão perceber isso. E para responder essa pergunta, para esse tema, eu convidei duas mulheres muito importantes aqui dentro da GoGenetic, da nossa plataforma GoSolos, que estão conosco e vivem essas dúvidas e vivem buscando essas respostas todos os dias. Então, eu tenho aqui a Vânia Bankevics. A Vânia é uma das fundadoras da GoGenetic, uma das grandes idealizadoras da plataforma GoSolos e está à frente desse grande projeto do grupo GoGenetic. Bem-vinda, Vânia. Obrigada, Amanda. Que bom que o Pod Solos está de volta. E aí a gente traz também, bom, para vocês, a gente vai ficar revezando os microfones aqui, eu e a Vânia, a gente está no mesmo ambiente, mas para ficar um som melhor aqui no podcast, a gente vai mutando um microfone da outra, tá? E eu trago também a nossa agrônoma, ela está aí à frente da nossa área agronômica, ela é doutora em agronomia e estuda e vive o drama, né, de entender, interpretar os nossos resultados aqui e levar, traduzir todos esses dados, que simples a gente não pode chamar, para impactar e para melhorar aí a vida dos agricultores da agronomia. É a Bruna Souza. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Amanda. Prazer em estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Até que volte a conexão da Bruna, acho que perdemos a Bruna, só um minutinho, ela já deve retornar. Enquanto isso, Vânia, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho aí da tua trajetória e um pouquinho da história também da GoSolos para os nossos ouvintes, para quem ainda não conhece, quem está ouvindo o PodSolos pela primeira vez aí com essa curiosidade. Bom, eu sou bióloga com mestrado e doutorado na área de bioquímica e biologia molecular. E desde que a gente fundou a GoGenetic, a gente sabe que estudar a microbiota do solo é realmente algo que vai ser um diferencial na agricultura. Então, aqui a gente analisa o solo, né, só voltando lá no início, olhando para o DNA dos micro-organismos que estão no solo. Quando a gente olha para esse DNA, a gente consegue entender a complexidade desses micro-organismos e como que eles influenciam na evolução, né, das plantas e, consequentemente, da safra. E com isso, estudar essa microbiota é algo que faz parte do nosso dia a dia, e foi desde 2016, quando a gente fundou a GoGenetic, e mais especificamente em 2022, que a gente começou a plataforma GoSolos, que a gente resolveu ter essa ferramenta, que é a plataforma onde um dado genético muito complexo, muito completo também, né, uma grande quantidade de dados, ela é traduzida e transformada em algo mais simples, palpável, que o produtor, o assessor, até mesmo quem está lá na indústria, consegue agora colocar uma lupa em cima dos micro-organismos que estão ali habitando o solo e entender quem são eles e o que eles estão fazendo ali. Obrigada, Vânia. A Bruna está conosco novamente. Agora, Bruna, eu vou pedir para você contar para o pessoal aí um pouquinho quem é a Bruna, né, de onde você veio, explica teu sotaque, nós estamos aqui em Curitiba, né, falando porta aberta, leite quente, conta aí um pouquinho. Uai, né? Vamos falar um pouquinho de mim. Sou mineira, tá? Fico sediada em Minas. Ninguém percebeu, né, que você é mineira. Ninguém percebeu, ninguém vê, né? Quase não sou mineira.
né? Falo bem mineirês mesmo. Sou agrônomo de formação, sou mestre e especialista em fitossanidade e biologia de solo e tenho uma experiência bem grande aí, vasta aí, em análises voltadas para biologia de solo. É isso. Legal, Bruna. Então, eu já quero começar aí com você com a nossa primeira pergunta. É possível determinar o melhor tempo para coletar o solo quando a gente está falando em análise metagenômica? Olha, eu vou dar uma resposta padrão de agrônomo que depende e que não é possível, porque tudo vai depender do objetivo do meu cliente. Seja ele o produtor, seja ele uma empresa, né, que quer agregar, que quer desenvolver mercado através da análise. Então, tudo vai depender realmente desse objetivo, tá, Amanda? Legal, Bruna. E você podia falar assim, um pouquinho dos momentos que existem. Então, existem diversos momentos. Dá exemplos para nós, aí traz algumas possibilidades, o que a gente tem de mais estratégico, o que a gente tem mais direcionado com relação à coleta, né? Quais são as possibilidades dentro do teu depende? Não, beleza. Vou falar de um exemplo, né, que acho que atende a grande maioria dos produtores brasileiros. Vamos falar soja, milho, né, safra e safrinha, soja, milho, mas a gente sabe que tem outras características de outras culturas que são completamente diferentes, né? Então, cada caso também, né, seria uma estratégia diferente. Mas vamos pensar aí soja, milho, safra e safrinha. Então, a gente tem uma aqui dentro da AgroSolos também, uma aqui, pessoal, eu não tenho a mínima ideia, não sei o que eu quero, né, fazer, eu não tenho objetivo. A gente fala muito, às vezes, né, essas épocas meio que estratégicas, né? Principalmente se meu cliente ele quer fazer um monitoramento a longo prazo de todo um manejo sustentável, né? Seja de insumos, seja de planta de cobertura, composto orgânico e todo o manejo químico também ali daquela safra, tá? Então, existem dois momentos mais estratégicos, principalmente pensando que eu vou avaliar sempre na mesma época, que é o correto, quando eu quero fazer monitoramento, tá? De longo prazo. Vamos pensar em um pré-plantio de soja e um pós-colheita de soja, né? Seriam épocas aí bem bacanas para a gente estar fazendo isso aí, tá, Amanda? Ok. Então, coletar sempre no mesmo período é algo que impacta nesses resultados. É super interessante, ainda mais se o objetivo for essa questão de monitorar, né? Eu comecei, eu já estou há algum tempo nesse manejo sustentável, trabalhando plantas de cobertura, trabalhando em insumos, fazendo de forma diferente, né? E eu quero entender se eu estou agregando em termos de biodiversidade, em termos de saúde do solo. E eu quero fazer isso todo ano, que para mim é o ideal, tá, Amanda? Eu sempre falo para meus clientes que o ideal é fazer isso aí, para quê? Para a gente gerar os próprios parâmetros, né? A gente ter os próprios parâmetros de saúde do solo dentro do manejo dele, do tipo de solo, química, física, né? E dentro daquela característica ali que é única daquele produtor ou daquele cliente, tá? Legal. A gente está agora em algumas regiões do Brasil, enfim, já no pós-colheita, né? Algumas áreas já colhendo, algumas que devem colher a soja nas próximas semanas, enfim. O que essa resposta do pós-colheita traz para o agricultor, Bruna? Ela é interessante, né? Porque eu tenho um tempo maior para me programar de acordo com o resultado que ela me der, que ela me dar ali, né? Eu tenho um tempo mais longo para uma tomada de decisão. Então, eu vou conhecer ali o meu solo, minha principal, o meu carro-chefe, no caso aqui, né, que eu estou falando é a soja. Eu vou conhecer o meu solo nesse pós, quais são os inóculos primários de doença para a próxima safra, o potencial de biodiversidade que ele tem. Vou tentar refletir também o manejo de duas safras anteriores, tanto a safra quanto a safrinha, e o que ele ocasionou no solo, né, sem interferência de nenhuma cultura ali, que também é interessante. E, né, vou ter total resultado, né, em termos de biologia do solo e, né, esse tempo aí para me estar tomando decisão aí assertiva em relação a todo o manejo, seja ele o manejo de produtos, né, biológicos e químicos e também manejos mais grossos, como talvez eu ter como opção ali naquele momento, né, devido aos resultados que eu tenho, utilizar de uma planta de cobertura, uma rotação diferente, um composto orgânico para tentar melhorar a saúde do solo e, consequentemente, melhorar os resultados de produtividade, né? E consequentemente, também melhorar todo o fluxo de caixa, né, desse cliente. Essa resposta, então, ela traz tempo, né? Acho que é a maior estratégia dessa coleta
pós-safra é o tempo hábil que o agricultor tem para pensar o que ele precisa melhorar nessa microbiologia, nessa comunidade que está ali embaixo do solo, para receber a próxima safra, que vem a seguir agora, e a grande safra lá mais para o final do ano. E agora eu queria perguntar para a Vânia, nesse período, então, no pós-colheita, como é que é a biologia do solo? Então, o que a gente espera encontrar fazendo uma análise metagenômica? Dá para entender mais ou menos o comportamento dessa microbiologia nesse período, Vânia? Dá sim. O que acontece é que o pós-colheita, ele é o solo que ficou da safra que teve, né? Então, a microbiologia do solo, os micro-organismos do solo, né, que é composto por bactérias, fungos, pequenos invertebrados, até mesmo, né, protozoários, existem muitos micro-organismos que habitam esse ambiente. Quem recruta e quem oferece, vamos dizer assim, nutrientes e alimento para esses micro-organismos muitas vezes, a própria planta, a própria raiz. Então, a raiz, ela vai liberar exudatos, né, metabólitos, que vão estar no solo e vão alimentar essa microbiota. Então, quando eu tenho um solo que ele recém recebeu a raiz, que a raiz ainda está ali, que eu coletei e fiz a colheita, e aí eu ainda tenho esses restos culturais, principalmente da raiz ali, eu ainda tenho a fotografia do solo que eu deixei, em ponto de vista microbiológico, né? À medida que esse solo, então, ele vai ficando descoberto, e aquela raiz ali que já não tem mais a planta, ela vai degradando e vai entrando e vai continuando ali como uma matéria orgânica no solo, essa microbiota ela passa a se modificar. Então, porque a fonte nutricional ela passa a se modificar, ela muda, e aí a gente já entra num solo entre uma safra e outra, que fica num período entre uma safra para ser um pré-plantio, e aí eu já tenho uma outra constituição da microbiota, porque eu já não tenho mais aquela matéria orgânica que estava contribuindo para a formação dessa comunidade microbiana que está ali. Então, o que nós temos é uma fotografia única. Eu queria que você falasse um pouquinho que a gente não tem os mesmos resultados do mesmo solo. Acho que isso seria legal, né, para que os agricultores, os assessores, enfim, entendessem que a metagenômica, ela não é uma análise única, né, determinante. Então, se eu faço uma análise hoje, num período, num certo clima, com planta ou sem planta, é uma microbiota, né, uma comunidade, é uma cidade que está instalada ali com esses habitantes, e períodos diferentes eu tenho outras comunidades, ou seja, eu tenho uma transição aí, né, imigrantes mudando de local, crescendo ou diminuindo populações. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa dinâmica que acontece no solo, né, nesse período. Então, como eu falei, quem recruta os micro-organismos é a raiz e é a própria planta, né? Então, esse órgão que está ali no solo, que é a raiz, ele vai recrutar esses micro-organismos. Então, imagine que a planta está ali vivendo, né? Ela está absorvendo nutrientes e transformando nutrientes, principalmente carbono, né? Está transformando carbono, está transformando tantos outros nutrientes e está liberando exudatos na raiz. Como a planta tem uma evolução no seu crescimento, então tem ali o estado vegetativo, tem o estado reprodutivo, a aquisição desses metabólitos e a alocação dessa energia na planta muda, porque a planta, no começo, ela precisa colocar mais energia para formar folha, depois ela precisa colocar mais energia para formar grão. Então, quando ela está colocando energia para formar, né, para crescer a parte vegetativa, para formar folha, é um contexto na raiz, e isso recrutam outros micro-organismos, que muitas vezes vão auxiliar nesse próprio processo. Os promotores de crescimento, os solubilizadores de nutrientes, eles estão ali ativamente ajudando com que a planta recrute, né, mais nutrientes do solo para que ela se desenvolva, cresça com saúde. Na hora que chega na parte reprodutiva, por exemplo, muita energia precisa ser deslocada para a formação do grão, para a formação da semente. E aí, nessa hora, tem mais energia, mais metabólitos e outros metabólitos sendo translocados pela planta, indo para a formação do grão, e outros metabólitos na raiz. E isso muda também o contexto microbiológico. Essa biodiversidade que a gente chama, que é quem está lá, de quais tipos e de quais quantidades, ela é uma
no início da safra, quando a planta é menor, ela é outra quando a planta está na transição ali do vegetativo para o reprodutivo, e ela ainda é outra quando a planta está no reprodutivo. Então, a microbiota do solo, ela é dinâmica, ela oscila conforme a planta se desenvolve. E isso é muito importante, isso é muito saudável, é natural que isso aconteça, e isso é bom, né? E ela vai depois se reconstituir à medida que uma planta de cobertura entra, a planta de cobertura também é outra planta, ela vai constituir uma outra fotografia da microbiota e assim por diante a cada safra. Legal, então é importante que a gente entenda cada um desses ciclos e cada uma dessas comunidades para saber como agir, né, e como melhorar, entender quando é que eu vou encontrar os problemas que eu estou visualizando na minha safra, né, no meu plantio. Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho da parte mais prática dessas mudanças da microbiota. Então, quando eu faço uma análise no pré-plantio, né, que tomada de decisão eu posso ter até o final do ciclo? Quando eu faço uma análise no meio da safra, no florescimento, enfim, que tipo de informação é importante para o agricultor colher nesse momento? E quando eu faço uma coleta lá, né, no momento como agora, no pós-colheita, que tomadas de decisão, né? O que é importante para o agricultor dessas diversas informações do seu único, né, da única fonte que é o solo, mas esses diversos cenários. Queria que você trouxesse um pouquinho mais assim para a parte prática de manejo. No pré-plantio, pessoal, né, o que a gente pode enxergar? É um retrato ali, né, do que tem ali no solo em termos de biologia, que você vai, né, ali no início da safra, você vai se encontrar ali no início da safra, né, de soja. Então, por exemplo, você pode definir ali a questão de inóculo primário de doenças de solo, como inóculo de macrofomina, inóculo difusário, ter uma ideia ali, talvez, ali de nematóide, tentar ali, logicamente, estar na beirada ali de começar a safra, não tem, às vezes, tomada de decisão, não dá para ser tomada de decisões muito radicais, mas eu consigo decidir, por exemplo, em termos de bioinsumo, comprar algo diferente, às vezes até um químico mesmo, às vezes mais específico para aquela doença que tem um inóculo alto ali, como, por exemplo, a gente pode fazer um bom rastreio de Corinésplora na palhada, né, mancha-alvo. Então, eu consigo ter um retrato ali para começar uma safra e tomar umas decisões, né, ali de curto prazo para melhorar e ter maior produtividade, né? E também me preparar para o que vem aí, né? Eu espero, então, que eu tenho uma quantidade de inóculo de macrofumina alta. Se eu tiver uma temperatura mais alta, uma seca um pouco mais pronunciada, talvez eu vou ter problema com macrofumina esse ano, né? O que eu vou esperar? O que eu posso fazer aí, né, a curto prazo para tentar diminuir esse problema? Então, o produtor consegue tomar decisões ali, né, também baseado nesse meio que um raio-x ali da pré-safra. Aí eu vou para o florescimento, né? Em outra época aí também, que é interessante, às vezes eu tenho doenças iniciais ali de raiz, né? E o produtor agora quer entender um tratamento, por exemplo, né? Eu tenho um tratamento, eu quero entender esse tratamento, né? E muitas empresas nos procuram com essa hipótese também de tratamento, antes e depois ali de um produto para uma doença X, por exemplo, né? E eu gosto bastante de conversar com quem está bolando esse tipo de ensaio, por quê? Porque o antes é fundamental, porque a gente está falando de uma análise que não trabalha quantidade, sim uma frequência relativa. Então, eu olho antes, né? O ideal mesmo, Amanda, é a gente georreferenciar todos os pontos e fazer o antes e depois com os mesmos pontos, tá? Então, eu vou fazer um antes ali georreferenciado, né? Para entender a área que vai ser tratada e a área que não vai ser tratada. E depois eu vou vir com né, um após ali, o tratamento, e fazer novamente a coleta, para tentar entender quais são as diferenças após o tratamento. Se for um tratamento pensando em diminuir inóculo de doença, por exemplo, fusário, eu vou tentar entender se eu conseguir diminuir aquela frequência representativa do fusário daquele antes para aquele depois. Então, é muito importante a gente ter, né, essa acurácia. O ideal, né, seria até ter repetições biológicas no campo, né, mas a gente sabe que é complicado. Então, trabalhar também mais de uma amostragem simples para formar uma composta, né, também é algo bem interessante. E quando a gente vai para o florescimento, a gente tem o ápice, a gente acredita que dentro daquela cultura ali, de quem ela recruta, como a Vânia falou muito bem, a gente teria o ápice ali da biodiversidade, dentro das possibilidades que a gente dá, né, para aqueles micro-organismos, porque a forma como o solo também está, a saúde daquele solo físico também, em termos nutricionais, né,
em termos também de água ali, né, de umidade também, influencia muito, né, para o aumento ou não daqueles micro-organismos, né, pessoal? A gente tem que sempre levar em consideração isso. Então, ali no florescimento, né, eu vou ter o ápice, né, se eu tiver boas condições de solo, de umidade, de matéria orgânica, eu vou ter o ápice ali da biodiversidade dentro daquela cultura específica, no caso aqui nós estamos falando da soja. Então, Bruno, eu quero entender, sim, todo o meu manejo de um ano, por exemplo, né, safra a safra de soja, com o ápice do meu potencial, né? Talvez seria ali no florescimento, né? Fazer coletas ali no florescimento, eu teria esse resultado, né? Né, às vezes eu acho que tipo, talvez para entender essa questão do ápice de biodiversidade e entender também todo um reflexo de uma safra, né? Considerando que eu quero também checar esse ápice de biodiversidade, talvez seria um momento também bem bacana, né? Para o cliente optar ali em relação ao objetivo dele ali, se for esse. O pós-colheita, né? O pós-colheita é muito interessante, como eu disse, a gente consegue fazer essa questão com tempo hábil ali para tomar decisões importantes, né? Talvez ele até o mesmo ponto de cobertura, começar a pensar em comprar alguns fornecedores, encontrar fornecedores para composto orgânico, né? Ou até mesmo pensar numa planta, uma cultivar ali um pouco mais tolerante a nematóide, por exemplo. Então, é um momento assim que estratégico, com tempo hábil ali, né? Uma opção estratégica também para monitorar todo ano. E também outra ideia legal, que aqui a gente faz bastante, os produtores têm muita, às vezes, curiosidade sobre isso, é quem não tem, né? Seja produtor ou quem não conhece, por exemplo, uma área, né? Duas áreas dentro de uma mesma fazenda, onde a física de solo é igual, a química de solo é igual, o manejo é igual, o potencial produtivo das cultivares são iguais e as produtividades são diferentes, né? Quem não conhece, né, pessoal? Todo mundo tem uma área aí com essa característica, né? Então, geralmente, pessoal, essas diferenças se dão pela biologia. Então, você viu diferença de produtividade ali na safra de soja, né? Eu sei, nossa, aquele talhão foi bem mais produtivo que esse. Por quê? Eu não sei explicar, né? Vamos fazer ele no pós-colheita, com certeza eu vou ter esse resultado. Se for biologia de solo, eu vou conseguir chegar nesse resultado e vou conseguir tomar uma decisão para a próxima safra bem saudável, né? Vou dar um exemplo prático de um cliente nosso, é um cliente do Mato Grosso, tá? Ele tinha essa questão, era bem mais produtiva, mas nós fomos ver o resultado dele, trabalhar o resultado dele, a gente viu que a biodiversidade não diferenciava, e a funcionalidade também, né? A gente tinha bastante micro-organismos funcionais nas duas áreas, mas tinha uma questão, né, que diferenciava muito, que era a quantidade de inóculo de macrofomina faseolina, né? Podridão cinzenta do caule. E a gente sabe que ela tira a produtividade, e teve uma questão ali de informação do produtor que fez toda a diferença. Ele, no momento que eu falei que o inóculo estava muito maior na área menos produtiva, ele me disse: faz sentido, Bruna, porque eu tenho essa diferença de produtividade só na época que eu tenho déficit hídrico. A gente sabe que quando existe o déficit hídrico, aumento de temperatura, são as épocas que a macrofomina tem incidência alta. Então, né, o que o produtor, né, tomou a decisão ali? Não, eu vou, né, intensificar meu biocontrole, né, eu vou tentar focar, né, para diminuir esse inóculo de macrofomina para a próxima safra, porque eu não sei se eu vou ter um déficit hídrico ou não. Então, é uma época também muito legal, né, de se trabalhar, e quando a gente fala de monitorar também, é um dos pontos, né, de umas épocas mais estratégicas que a gente tem. Pensando em soja, tá? Legal. Uma outra pergunta que sempre aparece por aqui é: a metagenômica, ela vai pegar nematóide, Bruno? Então, até a Vânia pode falar mais tecnicamente quiser, depois, né? É para as duas aí, vamos discutir. A gente consegue monitorar nematóides com metagenômica? Eu vou começar a falar um pouco mais, né, da prática, acho que a Vânia pode entrar um pouco mais na parte da análise mesmo. Então, ela não é análise específica para nematóide, né? A Vânia vai poder explicar um pouquinho melhor, né? Mas a gente, no nosso laudo, aparece. O que eu tenho visto em termos práticos, tá? Que a gente, quando não aparece nematóide, a gente não consegue falar que não tem. Por quê? Porque ela tem uma análise, ela subjuga a quantidade de nematóide. Então, quando não tem, eu não posso falar que o cara não tem problema e não vai ter. Aí eu sempre oriento: olha, você deve fazer uma análise padrão ali de nematóide, que todo mundo conhece bem, né? Que é a análise, né, que todos os laboratórios que trabalham com nematóide fazem.
Quando está alto, né, e a gente trabalha com o nosso banco de dados para falar se aquilo está alto ou não, tá? A gente tem um banco de dados que a gente tenta trabalhar essa questão de que está uma abundância alta ou baixa. Quando a gente vê que está alto, né, de acordo com os nossos critérios, geralmente correlaciona com um problema na área. Então, a gente consegue já falar, olha, esse que está alto, geralmente correlaciona com problemas, né? Então, eu te falo que a gente, né, já orienta, a gente está fazendo um biocontrole, né, para aquele nematóide. Então, a gente orienta alguns organismos ali que são bem bacanas para nematóide, né? E orienta o cara a tratar aquilo, logicamente, se fizer sentido de acordo com o histórico de campo dele, tá? Então, nós não temos um falso positivo, nós podemos ter um falso negativo, mas quando ele Isso. aparece é porque realmente ele estava ali Isso, é isso que a gente tem visto, tá? e pode causar problema. Vânia, o que você pode nos contribuir com isso? Então, a grande diferença entre uma análise nematológica padrão e a metagenômica é a quantidade de solo, né? Então, a quantidade de solo que a gente pega de uma análise nematológica padrão é muito grande. Então, a gente tem a capacidade de amostrar muito bem a área. Agora, e aí usa muito desse solo para você ali peneirar e encontrar os micro-organismos. Agora, o nematóide, ele é um organismo móvel, né? Ele se desloca no solo até ele encontrar o seu hospedeiro. Então, como bem a gente sabe, ele não está homogêneo na área inteira. Então, como na metagenômica eu amostro menos solo que na dermatológica, e desse solo que eu estou mostrando, eu analiso 1 grama dele, eu pego 1 grama para analisar, a chance de eu não estar pegando uma porção que não tem o nematóide é grande, né? Então, essa é a fragilidade metodológica de utilizar a metagenômica para diagnóstico de nematóide. Mas, se nessa quantidade, né, eu detecto o nematóide, bom, isso é um alerta altíssimo de que essa área está em risco, porque aí, mesmo em baixas quantidades, eu encontrei o nematóide. E aí, quando a gente encontra o DNA de nematóide, é possível diferenciar o gênero, muitas vezes é possível diferenciar a espécie, mesmo com um pouco de solo e uma única análise. Então, isso é um ponto muito positivo, né? Mesmo com um pouco de DNA ali, com um pouco de solo, aí eu consigo diferenciar, trazer grandes respostas, mas eu preciso também ter esse conhecimento, e por isso que aí, quando eu tenho dúvidas, né, quando eu preciso tirar conclusões sobre diagnóstico de nematóide, é importante fazer uma coleta direcionada. Então, eu posso fazer uma coleta na reboleira, na borda da reboleira, em áreas saudáveis e áreas não saudáveis, traçar esses comparativos para que a metagenômica traga essa resposta que, junto com a nematológica, vai trazer conclusões super importantes para decidir essa safra ou até mesmo a próxima sobre o manejo de nematóides. Vânia, eu acho que você poderia continuar aí falando um pouquinho dessa importância da coleta do solo. Você falou um pouquinho da questão de coleta específica para quando você tem esse problema com nematóide, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, dentro dessas janelas, dos cuidados e das especificações sobre coleta. Então, a coleta da metagenômica, ela é muito simples, né? A quantidade de solo que a gente precisa, ela é menor do que uma nematológica e menor do que a fisicoquímica. O grande diferencial são alguns cuidados na coleta, porque como a gente está falando de micro-organismo, a gente não quer que na nossa análise apareçam micro-organismos que estão habitando a nossa pele, né? Ou outros lugares que não especificamente o solo. Então, o ideal é que seja utilizado espátulas específicas, né, para a coleta do solo, e que normalmente é feita uma análise composta, porque, como eu falei, existe uma homogeneidade de micro-organismos, então a gente pode fazer uma coleta composta de diversos pontos, e aí formar uma amostra simples. E aí cada um desses pontos pode ser utilizado uma mesma espátula que compõe uma amostra simples. A partir do momento que eu saio desse ponto e vou para um próximo ponto com quem eu vou comparar o meu resultado, aí eu mudo a espátula, porque pequenas quantidades entre uma área e outra pode ter uma contaminação cruzada ali e dar um resultado que não é o real, né? Então, por exemplo, se eu estou coletando uma área aqui que eu tinha alta quantidade de macrofomina, né, ou de corinéspora, que nem a Bruna estava falando agora há pouco, e eu levo essa mesma espátula para a próxima coleta, eu estou
mascarando esse resultado. Estou errando, estou levando um micro-organismo que ele não era dessa área para minha coleta e isso vai aparecer, porque o DNA é muito sensível. Então, é importante mudar a espátula entre uma área ser coletada e outra, e também a profundidade. Os micro-organismos, a maioria dos micro-organismos e a parte mais importante daqueles que estão influenciando diretamente a planta, eles podem ser encontrados na parte mais superficial, de 0 a 10 ou de 0 a 20. Então, uma coleta dentro desse intervalo, a gente fala assim, até 0 a 15, é o lugar ideal para a gente amostrar o solo e ter a fotografia, né, dos micro-organismos que estão habitando ali. Então, uma coleta, resumindo, né? Uma coleta composta, que vai fazer uma amostragem final para uma amostra simples, trocando de espátula a cada área a ser amostrada e numa profundidade de 0 a 15 é o ideal. Perfeito, obrigada, Vânia. Eu vou tentar fazer um resumo, aí vocês me dizem se eu aprendi, se eu estou certa aqui nas nossas conclusões para responder a pergunta qual o melhor momento. Bom, a resposta de coleta de solo. A resposta depende da pergunta, né, Bruna? Como uma boa agrônoma. Mas ela tem uma justificativa que não depende, né? Então, a gente tem momentos diferentes na safra que vão dar respostas diferentes para tomadas de decisões importantes, né? Para perguntas importantes em cada momento. No pré-safra, eu vou ver mais próximo do momento em que a semente vai entrar para aquele solo para germinar, qual é o cenário que eu estou encontrando, né? O que a semente vai encontrar quando for para o solo, quem é a comunidade. Eu faço, você sabe, eu sou jornalista, eu faço analogias. Então, para mim, é uma cidade que está embaixo do solo, com uma população diversa, né, com várias profissões sendo exercidas, trazendo suas funções para ajudar a planta a se desenvolver. Então, todo mundo ali tem um bem comum dos benéficos, né? E aí a gente também tem os vilões tentando atrapalhar o desenvolvimento dessa planta. Então, esse cenário inicial, no pré-plantio, ele vai trazer uma resposta mais próxima do momento em que a planta vai começar o seu desenvolvimento, em que você pode sim fazer ainda correções, né? Se tiver algum inóculo muito, né? Como a Bruna trouxe aí, um inóculo muito importante que você pode agir, principalmente aí doenças de final de ciclo, enfim, você vai conseguir trabalhar até ali no início da tua safra, se você coletar o solo até o início da tua safra. No florescimento, como a Bruna disse, é a explosão dessa comunidade. Então, é quando essa cidade está mais empolvorosa ali, cheia de gente, né, fazendo o seu trabalho. Então, seria o ápice desse movimento, desse barulho, desses micro-organismos se movimentando em prol da planta. E aí, ali a gente pode ter uma medida importante de quanto aquele manejo, aquela planta, né, aquela situação com aquele clima naquele ano conseguiu chegar, né, o ponto máximo que conseguiu chegar de diversidade, de quantidade de micro-organismos no solo. E no pós-colheita é o solo, que como a Vânia também já trouxe ali no início da fala, o solo que você deixou, o solo que ficou depois que você tirou tudo que você queria. Então, você tirou, né, a planta ali, o grão, você colheu, você fez a tua colheita, quem ficou para receber o próximo ciclo, né, das próximas safras até receber as próximas sementes. Então, nesse momento, você avalia, olha para o seu retrovisor, e também é um GPS. Eu acho que o pós-colheita, como estratégia, ele tem essas duas funções. Ele é um retrovisor do que você fez, você consegue analisar, e ele te dá uma direção. Ele também é um GPS. Então, nós estamos nesse momento, né, de pós-colheita, e por isso a gente convida a todos os agricultores e a todos os assessores agronômicos, agrônomos que estão nos ouvindo, os nossos parceiros, que né, quiserem aprofundar, falar mais sobre isso e precisarem da nossa ajuda para a tomada de decisão agora, para fazer uma metagenômica nesse momento, e aí estruturar todo o manejo da safra 26-27, a gente está à disposição. Dou aí um tempinho para os agradecimentos finais da Vânia e da Bruna, fiquem à vontade. Eu vou começar então e falar uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho super importante, que a gente está falando aqui
de momento de coleta de soja, né, ou safrinha, enfim, mas que também existem as culturas que estão sempre instaladas, né? Quando você está com a cultura instalada, seja ela citros, café, cacau, existem outras, né, culturas, e até mesmo se você for fazer a coleta numa soja, num milho que já está instalado, uma coisa importante também, como eu falei, é a proximidade com a raiz. É a raiz que recruta o micro-organismo, então, quando vai coletar a amostra numa área instalada, a gente vai coletar sempre perto da raiz, em uma distância perto, porque a microbiota da planta, a microbiota do solo, ela é o que a planta é. Então, eu preciso estar ali pertinho da raiz para eu coletar toda essa diversidade e para eu saber como que essa diversidade, né, essa biodiversidade de micro-organismos está ali, como que ela está afetando. Então, uma planta super saudável normalmente vai apresentar uma biodiversidade, uma microbiota saudável. Agora, quando essa planta enfrenta as diversidades, quando ela está doente, quando ela passa por estresse hídrico, por outros estresses climáticos, quando ela está sofrendo com algum patógeno, isso reflete né, no que está acima do solo e reflete também no que está abaixo. Por isso é sempre importante a gente reconhecer e conhecer a microbiota do solo antes de tomar qualquer decisão. Bruna? Amanda, aproveitando o que a Vânia estava falando, né? Pensando na parte prática, a gente sabe que às vezes o produtor ele não tem esse tempo, né? Entre o pós-colheita e o plantio do milho. Ah, Bruna, mas não dá tempo de eu fazer essa coleta, tá uma loucura, como que eu vou fazer? Né? Eu quero fazer agora, eu quero ter um tempo hábil, quero começar a monitorar do ano nessa época. O que eu faço? Eu quero aproveitar que o solo também está úmido. O que eu posso fazer? Pessoal, então, né, a gente pensa que teve plantio do milho, até V2, pessoal, dentro do que a Vânia falou, das considerações sobre a questão de coletar próximo à raiz, que é bem importante, ainda é uma boa opção aí, principalmente para a gente pensar no monitoramento a longo prazo, tá? Então, a gente tem mais essa opção também, né, dentro do soja-milho, né, da safra ali, soja-milho, safra verão e inverno, safra e safrinha, de se fazer essa coleta, tá? Estender um pouco aí até os momentos iniciais ali da cultura do milho. E é isso, pessoal. Queria agradecer a atenção de todo mundo. Espero ter contribuído, colocar à disposição aí nossa equipe técnica, nossos agrônomos, para fazer, né, essa assessoria aí em termos de amostragem. A gente, né, sempre está disposto a discutir, entender qual que é a melhor forma, o melhor momento de se amostrar, de acordo com o objetivo do cliente. Então, a gente também faz esse trabalho, além da né, após entrega de resultados, né, que a gente faz a entrega técnica, a gente também está disponível para fazer esse tipo de assessoria, né, porque a gente acredita que é muito importante, né, a gente ter uma amostragem bem feita, vinculada ao objetivo principal, para a gente, né, ter um cliente ali satisfeito, um cliente realmente que atingiu o seu objetivo e vai conseguir utilizar, né, aquele resultado de forma assertiva para a tomada de decisão prática, tá, pessoal? Obrigadão. Obrigada, Bruna, obrigada, Vânia, e obrigada a vocês, aos nossos ouvintes aí. Estamos à disposição. Até o próximo Pôr do Sol. Tchau, tchau, gente.